Boa noite! Vamos iniciar esse culto louvando ao nosso Deus com o hino 472, Graças, Senhor, eu rendo. 472, Graças, Senhor, eu rendo. Que alegria é ver os irmãos em Cristo reunidos para ouvir e meditar na sua palavra. Deus se alegra em ver cada um de nós aqui hoje. Deus se alegra em saber que nós tiramos um tempinho do nosso dia para estar aqui e aprender mais dele. E é por essa razão que nos reunimos em nome do nosso Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolho todos vocês de forma muito especial. Sejam muito bem-vindos e que vocês realmente se sintam em casa, com o coração aberto para ouvir e para entender mais um pouco da palavra do Senhor. Bom, vocês estranharam um pouco, viram que tem gente diferente aí, então nós também queremos nos apresentar. Eu me chamo Joana e essa é a minha colega Mariana. Nós estudamos juntas lá na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul. E nós estamos aí acompanhando vocês hoje nesse culto. E para nós é uma alegria muito grande, estamos muito felizes mesmo de estar aqui. Obrigada. E o versículo que nos acolhe no dia de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, onde diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês podem até achar um pouco meio estranho, mas tentem imaginar o nosso corpo sem a nossa cabeça. Somente os nossos braços, o nosso tronco, as nossas pernas. É estranho, né? Não faz muito sentido. Como os braços saberiam quando se mover? Quando as nossas pernas saberiam quando andar? Afinal, a nossa cabeça é responsável por tudo que nós fazemos, não é mesmo? Ela comanda todo o nosso corpo. E de igual forma, Deus deseja ser o cabeça de nossas vidas e de nossa igreja. Ele nos conhece, sabe quem nós somos, como pensamos, como agimos, e Ele deseja nos guiar pelo seu caminho, não pelo nosso.
Nós, às vezes, temos o costume de achar que nós sabemos o melhor para nós mesmos, não é? Nós achamos que nós sabemos qual é o melhor caminho a ser seguido. Mas, meus queridos, se vocês ainda não se deram conta, ou se já, eu vou dar uma breve resposta em relação a isso. A gente faz tudo errado. Sozinhos nós fazemos tudo errado. E é isso que esse versículo quer dizer, quer nos mostrar, porque Deus sabe o que é bom, o que é correto e agradável para cada um de nós. E o meu desejo, o desejo do Senhor é que nós possamos permitir que Deus seja o cabeça de nossas vidas, para que assim a sua vontade reine em cada um de nós. Amém. Agora eu quero chamar também as crianças e as orientadoras para virem aqui à frente, termos um momento de oração. Gente, isso aqui, posso falar para vocês? É raro, viu? Nós, durante a faculdade, passamos por algumas comunidades e o que nós vemos nesse âmbito aqui de culto infantil é destruição. Às vezes tem uma criança, duas, é muito triste. Então, quando a gente vê aqui, a gente também viu os vídeos no YouTube do culto de vocês, a gente ficou muito feliz e muito alegres, porque tem pessoas que estão empenhadas nisso, fazendo acontecer. E as crianças, se elas não gostassem, gente, elas também não estariam aqui. Então elas também estão pegando junto para saber mais do nosso Senhor. Vamos ter um momento de oração? Pai querido, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como comunidade. Obrigada pela vida dessas crianças que estão aqui para ficar ainda mais perto de Ti. Cuide de cada uma delas e coloque a sua semente em seus corações, para que elas possam entender o tamanho do seu amor. Também abençoe de forma especial esse encontro. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, e envia o teu Santo Espírito para conceder entendimento pleno do teu querer e da tua vontade para a vida dessas crianças e também das orientadoras. Amém. Muito bem, podem ir, nos encontramos no final. Tenham um abençoado encontro. E nós, como comunidade, queremos louvar o nosso Deus com o hino 150, Buscai primeiro o reino de Deus. Hino 150, Buscai primeiro o reino de Deus.
Peço para aqueles que podem que se coloquem de pé. Em Salmos, capítulo 38, versículos 17 a 18, nós lemos o seguinte: Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. A confissão de pecados é um momento muito especial dentro do nosso culto. É um lugar onde nós conseguimos abrir o nosso coração e sermos sinceros sobre o que nós fazemos e sobre o que nós pensamos. E também é um momento onde nós temos a oportunidade de colocar diante de Deus aquilo que está incomodando aqui dentro. Então, tire esse momento para se colocar diante da cruz de Cristo e confessar aquilo que te angustia e te afasta do Senhor. Eu vou deixar um momento em silêncio para que você confesse os seus pecados a Deus. Deus de amor e de misericórdia, que privilégio podermos nos reunir em Teu nome e confessar os nossos pecados e as nossas angústias. Perdoa-nos, Pai, pois vivemos a vida que nos deste de maneira errada. Não perdoamos o suficiente, não amamos o suficiente, não ajudamos o suficiente. Somente através da Tua misericórdia encontramos descanso e paz. Aquieta o nosso coração e nos ensine a viver no Teu caminho, deixando Tu seres a cabeça de nosso corpo. Desta forma, Pai, pedimos perdão. Amém. Em Atos capítulo 3, versículo 19 a 20, nós encontramos o seguinte: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. A partir do arrependimento dos nossos pecados e da misericórdia do nosso Senhor, eu anuncio o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem se sentar. Cantemos então o hino 641, Os que confiam no Senhor. Hino 641, Os que confiam no Senhor. Senhor.
agora o momento dos avisos e para isso eu convido a pessoa do presbitério que ficou responsável para nos deixar a par dos avisos da comunidade. Em nome do presbitério, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no culto desta noite. Nós queremos dar as boas-vindas para a Joana, também para a Mariana. Sejam bem-vindas na nossa comunidade. Também o Mauro, presidente da paróquia, está conosco. Seja sempre muito bem-vindo também, Mauro. As ofertas avulsas hoje é local. Terça-feira, a reunião do presbitério às 19h30. Quarta-feira, o ASD às 14h30. Quarta-feira ainda temos ensaio do coral às 19h30. O ensino confirmatório no sábado às 9h30. E temos a celebração dos 60 anos da comunidade, dia 21 de maio. Então a gente já está colocando nos avisos para vocês colocar na agenda de vocês, se fazerem presente nesse dia muito importante para a nossa comunidade, que é os 60 anos da comunidade da Vila Nova. Nós temos cartão já à venda para o almoço, a R$40 adulto e a R$20 criança de 7 a 12 anos. Até 7 anos não paga. Então sejam todos bem-vindos também nesse dia, colocam na agenda de vocês, que vai ser um dia de celebração, um dia muito bonito, muito importante, com a presença do nosso pastor sinodal, que já marcou presença para esse dia aqui na nossa comunidade. Temos ainda Orando em Família, ao preço de R$20 na Secretaria da Igreja. Quem não adquiriu o seu também pode passar ali, a gente vai estar ali. Pode adquirir o seu Orando em Família, então. E o próximo culto será sábado que vem, às 19h, todos estão convidados. Seriam esses os avisos? Muito obrigada. Muito obrigada pelos avisos. E antes de ouvirmos as leituras bíblicas, convido vocês para nós termos um momento de oração ao nosso Deus, assim como nós estamos. Com gratidão nós chegamos a Ti, Pai, gratos pela vida, pela família, pelos amigos, pelo lar e também gratos pela igreja em que nos reunimos hoje. Apesar de não merecermos o Seu amor, Tu vens ao nosso encontro e nos ama por completo, sem distinções, e mais uma vez nos recebe de braços abertos. Pedimos, Senhor, pela palavra que ouviremos logo mais, prepare o nosso coração para que entendamos o que Tu queres nos dizer, Senhor. Que as Suas palavras venham através da Mari e encontrem também morada no nosso coração. Mais uma vez, obrigada, Senhor, por ser quem és. Amém. Convido que venha à frente a pessoa que vai fazer a leitura bíblica do do Antigo Testamento, texto de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 13. Também a pessoa da leitura do Novo Testamento de Mateus. Então, Jeremias 17, de 5 a 13. Passo a ler. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante, no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Aserá, perto das árvores verdes, no alto dos morros, e nas montanhas, e estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão que abandonar a terra que lhes dei, e farei com que a vocês sejam escravos de seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo
e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus disse: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde cresce mais nada, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há quem engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida ele perde as suas riquezas e no fim passa de um tolo. E no fim não passa de um tolo. O nosso tempo é como um trono glorioso. Desde o princípio ele está no alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Até aqui. Segunda leitura do livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Obrigada pelas leituras. Em resposta a essa palavra, convido a cantarmos ao nosso Deus o hino 321, Tua Vontade. Hino 321, Tua Vontade.
queridos, o meu desejo é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, também nos concedendo entendimento pleno da palavra do Senhor. Amém. A pregação de hoje, ela tem um tema muito importante e muito especial. Um tema que sempre de novo nós precisamos de alguma forma refletir e de alguma forma pensar também na nossa vida. E por isso hoje nós queremos refletir sobre a igreja como sendo o corpo de Cristo. Porém, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero fazer para você duas perguntas. Primeiro, não precisa responder, tá? Não é prova, é só para você poder refletir, você poder pensar, tá? Primeira pergunta. Quais são os medos que você tem na sua vida hoje? Quais são os medos que você tem na sua vida hoje? Existem muitas coisas na nossa vida que nos deixam com medo. Principalmente aquelas coisas que saem do nosso controle. Aquelas coisas que nós não temos como resolver ou como determinar como elas vão acontecer. Talvez você tenha medo de morrer. Talvez você tenha medo de ficar sozinho na tua vida. Talvez você tenha medo de perder o teu emprego ou o teu sustento e ficar sem dinheiro. Talvez você tenha medo de ficar doente. Talvez você tenha medo de perder alguém muito especial para você. Talvez você tenha medo que a tua família passe por dificuldades. Talvez você tenha medo do amanhã. Talvez você tenha medo de ficar afastado de Jesus. Ou talvez ainda você tenha só medo de continuar vivendo. Afinal, muitas vezes nós estamos tão atolados de dificuldades na nossa vida que nós temos medo de seguir adiante. Fato é que a nossa vida é cercada por medos. Desde medos pequenos, como de deixar o leite ferver por cima, até medos maiores, de talvez perder alguém que nós amamos em um acidente, por exemplo. Nós vivemos cercados pelo medo constantemente. Agora eu quero fazer a segunda pergunta para você pensar. Quais são os motivos que fazem você duvidar de Deus? Quais são as razões que fazem você questionar Deus na tua vida hoje? Será que Deus nos dá motivos para duvidarmos dele? É muito difícil nós acharmos motivos que Deus nos dá para duvidarmos dele. O que nos faz duvidar de Deus somos nós mesmos e aquilo que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. Nós duvidamos de Deus quando nós pedimos o auxílio e a ajuda do Senhor e Ele não nos responde. Parece que Ele foi embora, mas parece que com a gente Ele não está. E aí a gente duvida. Nós duvidamos de Deus quando nós estamos diante de problemas, de momentos de dificuldade e principalmente dos medos que nós acabamos de falar. E nós queremos que Deus haja, mas Ele não age quando nós queremos. Deus age no tempo dele, não conforme a nossa vontade. E aí, de novo, nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos de Deus quando nós queremos que Ele comprove o seu agir e a sua permanência na nossa vida. Mas, meus queridos, Deus não nos dá motivos para duvidarmos dele. Porém, nós achamos. O ser humano sempre acha um motivo para duvidar de Deus, a partir daquilo que nós vivemos. A nossa dúvida nos leva à desconfiança e à falta de fé. E existe um relato na Bíblia que fala exatamente sobre o medo e a dúvida. Nós ouvimos sobre esse relato essa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 até 33. Esse texto em que Jesus acalma a tempestade ele é muito conhecido, e ele trata justamente da dúvida e do medo que os
precisava estar sozinho. E poucas vezes na Bíblia Jesus aparece sozinho. Mas nesse momento Jesus precisava orar ao Pai sozinho. E vocês sabem por que Jesus precisava orar? Jesus tinha acabado de saber que João Batista tinha falecido. Jesus estava de luto. Assim como você e eu também enfrentamos lutos nas nossas vidas. Jesus naquele momento estava de luto. E ele precisava orar e ele precisava ter um tempo sozinho com Deus. Jesus ora para se fortalecer, porque ele sabia que uma situação desafiadora com os discípulos estava por vir. E aqui, já no início desse texto, nós temos um ensinamento precioso de Jesus. Quando nós estamos na nossa vida, diante do sofrimento, diante do luto, diante das nossas tribulações, nós devemos nos retirar e orar ao Pai, pedindo auxílio e força que somente vem dele. Então anoitece e Jesus está sozinho, porque o barco já estava em alto mar lá com os discípulos. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente sim, muitos dos discípulos eram pescadores. Eles conheciam o ambiente que eles se encontravam no mar. A água é funda, as ondas são fortes, o vento é contrário, o barco é frágil, a noite é escura, a luta é longa, já é madrugada, a morte ronda, e não bastasse tudo isso, ainda vem alguém perambulando sobre as águas. É claro que eles dizem, é um fantasma? Esse é o pensamento dos discípulos. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, daquela tempestade, diante do medo, vem alguém andando sobre as águas? É um fantasma? Se a situação estava ruim ali, com o fantasma piorou. Eles estão totalmente à mercê de forças inimigas. E no fundo, quando os discípulos eles viram o fantasma, eles sabiam que se tratava de Jesus. Mas o medo tomou conta deles. Eles ficaram apavorados e começaram a gritar, diz o texto bíblico. E aqui nós podemos perceber que o medo também nas nossas vidas, ele nos faz sair da realidade e ver coisas que nem existem. Jesus então diz, tenham coragem, porque o próprio Senhor Jesus andando sobre as águas. Eles não precisam ter medo. Jesus está com eles. Mas somente essa fala de Jesus não adiantou. Pedro, o famoso discípulo, aquele que negou a Jesus 3 vezes, pede para Jesus, então, prova se é tu que está andando sobre as águas. E quantas vezes nós também não acreditamos que Jesus está conosco na nossa vida. E nós pedimos que Ele prove que Ele está ali com a gente. Nós, assim como Pedro, também duvidamos da presença de Jesus na nossa vida. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. O medo nos faz querer uma comprovação. Jesus não precisava comprovar que era Ele ali, andando sobre as águas. Mas mesmo assim, Ele atende o pedido de Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, porque quando ele viu a força do vento, ele teve medo e ele começou a afundar. Pedro anda sobre as águas, ele olha para o vento, diz o texto bíblico, e ele teve medo e ele começa a afundar. Pedro focou no problema, Pedro focou no vento e esqueceu de focar em Jesus. Focar no vento gerou medo em Pedro, o que fez ele perder a confiança e afundar. Uma coisa vai levando a outra. E quantas vezes na nossa vida nós focamos nos nossos problemas e nós esquecemos de focar em Jesus? Quantas vezes nós deixamos o medo nos dominar e daí a nossa fé afunda, assim como aconteceu com Pedro? Contudo, querida comunidade, a reação de Pedro nesse texto bíblico também nos serve de ensinamento. O que Pedro pede quando ele começa a afundar? Ele diz,
Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Na nossa vida, quando a tempestade vem, os problemas aparecem, nós temos que chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, salva-me. Eu preciso de Ti. E diante disso, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história. Nas grandes cidades, não é difícil perceber que existem altos prédios em construção. Alguns estão no final da construção, outros estão tendo as suas paredes levantadas e outros estão em fase de acabamento. Além disso, se percebe também que nessas grandes construções existe uma quantidade razoável de trabalhadores. O prédio não se constrói sozinho, ele precisa de gente que trabalha para construir. E o que chama a atenção nesses trabalhadores é que alguns cuidam da parte externa do prédio. Eles trabalham em condições tensas e perigosas porque realizam seus trabalhos dentro de andaimes, pendurados por cordas e cabos. E não é difícil imaginar que trabalhar nessas condições requer coragem. E muita coragem. E certa vez foi perguntado para um desses trabalhadores: qual é o segredo para conseguir trabalhar nas alturas e não ter medo? E ele respondeu: um dos grandes problemas lá em cima são as rajadas de vento que fazem o andaime balançar. E nesse momento, o segredo para não ter medo é sempre olhar para frente ou para cima, mas nunca olhar para baixo. Nós podemos imaginar que se Pedro, na época, pudesse conversar com um desses trabalhadores, talvez ele não teria olhado para a força do vento, talvez ele não teria afundado. Pedro sentiu medo com aquilo que estava acontecendo, ele acabou olhando para baixo, desviando o olhar de quem estava na sua frente. Ou seja, Pedro teve medo porque ele não olhou para Jesus. Interessante que Pedro teve medo, desvia os olhos de Jesus e mesmo assim, imediatamente pede para Jesus salvar. Ele sabia que não podia salvar a si próprio. Nós também não conseguimos nos salvar diante das nossas dificuldades. Por isso nós somos chamados a clamar pelo único que pode nos trazer salvação, que é quem? Jesus. Jesus estava ali com Pedro o tempo todo, porém Pedro esqueceu que Jesus estava ali com ele. Na nossa vida também, meus queridos, Jesus está conosco em todos os momentos. Eu não sei o que você está passando na tua vida hoje. Talvez você esteja num momento muito bom, mas talvez você esteja atolado em problemas. Independente dos dois, Jesus está contigo. O texto diz que imediatamente ou prontamente Jesus estende a mão e pega Pedro. Quando nós também clamamos por Jesus na nossa vida hoje, Ele imediatamente vai pegar a tua mão. Mesmo Pedro não confiando e ouvindo somente o seu medo, Jesus não abandonou Pedro. Por isso, mesmo quando nós duvidamos do agir de Deus na nossa vida, Ele não nos abandona. Jesus então diz para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Interessante que Jesus não diz que Pedro não tinha fé, mas que a fé de Pedro era pequena. Jesus estava com Pedro, mas ele preferiu olhar para o vento e se esquecer da presença de Jesus com ele. E quantas vezes agora na nossa vida nós focamos nos nossos problemas e esquecemos que Jesus está conosco? Nós ficamos vivendo dia após dia, focados nos nossos medos, nos nossos dilemas, nos nossos problemas, e nós não lembramos que somente Jesus pode acalmar essa tempestade toda da nossa vida. Jesus disse para Pedro que a fé dele é pequena. E agora eu te pergunto, e eu pergunto para mim também, qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Nós precisamos que Jesus comprove
comprove a presença dele conosco constantemente? Nós somos como Pedro e esquecemos que Jesus está ali conosco? Ou nós somos como Pedro e dizemos: Senhor, salva-me? Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, como termina dizendo o texto bíblico. Esse texto ele nos faz pensar sobre a nossa fé, nos faz pensar nos nossos medos, nos faz pensar naquilo que nos faz duvidar de Jesus. No final do texto, os discípulos adoram a Cristo e fazem uma confissão de fé. E nós temos que reconhecer que Jesus está conosco na nossa vida também e que somente Ele pode nos salvar. Por isso, nós somos chamados a partir desse texto a render todo louvor, toda adoração a Deus. Por isso, nós louvamos a Deus no culto também. Somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós somos chamados a sermos como os trabalhadores do prédio da história que eu compartilhei. Aqueles que vivem na altura e que, quando o vento bate forte, eles olham para frente e para cima. Nós devemos olhar para Jesus. Nosso papel é sempre olhar para Jesus, porque Ele está pronto para segurar a nossa mão quando nós estamos afundando nas nossas tribulações. E agora eu te pergunto, o que esse texto tem a ver com a igreja como sendo o corpo de Cristo? Afinal, eu disse que esse era o tema da pregação. O que esse texto nos ensina com a igreja sendo o corpo de Cristo? E para responder essa pergunta, eu quero compartilhar uma frase de Eugene Peterson, que diz o seguinte: a comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que nós temos uns com os outros. A comunhão com Cristo e em Cristo se reflete na comunhão que nós temos uns com os outros. E nós vemos exatamente isso aqui no texto de Mateus. Quando os discípulos estavam dentro do barco, todos juntos em comunhão, por mais que haviam medo, eles estavam seguros, porque eles tinham uns aos outros. Porém, quando Pedro sai do barco e vai caminhar sozinho, ele afunda porque ele saiu da comunhão. Ele não estava mais junto com os irmãos na fé. Ele não estava mais junto com os discípulos. Pedro, ao sair e andar do barco, ele sai também da comunhão com Cristo, porque ele esqueceu que Jesus estava ali. Ele saiu da comunhão com Cristo. O barco nesse texto representa a igreja de Jesus. E você e eu estamos nesse barco. Todos nós estamos dentro desse barco. Na nossa vida em comunidade, aparecem muitos problemas, muitos desafios. Nós temos problemas de relacionamentos e brigas. Nós temos opiniões diferentes. Às vezes o financeiro da comunidade aperta. E às vezes nós temos vontade de sair desse barco. Mas se nós sairmos do barco e nós nos afastamos da igreja, nós estamos expostos a todas essas dificuldades que aparecem e nós podemos realmente afundar, assim como aconteceu com Pedro. Nesse texto nós aprendemos que Jesus é quem guia o barco, é Ele quem conduz a igreja e nós precisamos estar em relacionamento com Ele, focados em Jesus, para não deixar que os medos, aqueles que nós falamos lá no início da prédica, nos dominem e nos façam sair do foco que é Jesus. Por isso nós precisamos estar em comunhão com Cristo, estar na presença de Jesus, para que juntos nós possamos ter comunhão uns com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, porque o que une todos nós aqui hoje é a nossa fé. E só pela fé, meus irmãos. O barco que é a igreja de Jesus rema para uma única direção, que é a vida eterna ao lado de Jesus. Por isso, fique no barco, permaneça na igreja. É fácil conviver com os irmãos na fé? Não, nem um pouco. É bem difícil a gente conviver com os irmãos na fé. Mas mesmo diante das dificuldades, do
vento, da chuva, da tempestade, mesmo diante das brigas, das discussões, das crises financeiras, o nosso barco não afunda e a nossa igreja não acaba, não por nós, mas porque nós temos um Senhor que caminha conosco constantemente. Nós somos os discípulos de Jesus que estão nesse barco, enfrentando tribulações, mas é melhor estar no barco com os irmãos na fé e com Cristo nos guiando, do que sair do barco e afundar e morrer sem perspectiva alguma de vida. Diante disso, eu quero terminar a pregação com uma oração. Eu convido para que você baixe a sua cabeça e nós queremos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós chegamos diante de Ti nesse momento para Te agradecer pela nossa vida e por termos a certeza da Tua presença constante na nossa vida. Eu não sei aquilo que passa no coração de cada um que está aqui hoje, Senhor, mas Tu conheces e sabes o que cada um necessita. Acalma os corações, Pai, e faça com que possamos depositar a nossa confiança em Ti. Nos ajude a não focarmos nos nossos problemas e esquecermos de olhar para Jesus. Afinal, somente pela morte e ressurreição de Cristo nós temos salvação. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa de nunca abandonar o barco, de nunca abandonar a igreja, de nunca abandonar a nossa fé. Porque juntos, por meio da salvação que Jesus oferece, nós somos o corpo de Cristo e devemos crer que Jesus está conosco, guiando a nossa vida e nos protegendo de todo mal. Que essa palavra aqui proclamada, Senhor, frutifique no coração de cada um que está aqui hoje e que vidas sejam transformadas a partir do agir do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada por essa palavra, Mari. E agora nós queremos louvar e adorar o nosso Deus com o hino 623, Grandioso és Tu. 623, Grandioso és Tu. E enquanto cantamos esse hino, nós vamos também fazer o recolhimento das ofertas. Você pode vir aqui à frente, no altar. Também você pode deixar aqui, bem na frente, nos bancos, tá a cestinha, você pode colocar a sua oferta ali, como você preferir. E lembrando que a oferta, ela não é para nós, não é somente para a igreja, mas também é para Deus. Então, sinta-se à vontade em fazer isso. Que Deus abençoe tanto as dádivas quanto os doadores. Cantemos, Grandioso és Tu. Até
para quem puder, que se coloque de pé, nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, pedindo que Deus cuide e ampare as pessoas que necessitam. Baixe tua cabeça, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, como é bom sabermos que Tu és o Senhor de amor e de verdade. Graças Te damos, pois Seu amor nos alcança dia após dia, mesmo quando nós menos merecemos. Tu estendes a Tua mão e nos oferece graça e misericórdia. Somos chamados a ser sal e luz em meio às pessoas, para que assim o Seu amor também seja conhecido por eles. Abençoe e guie também o final de semana, o domingo e a semana que vem, que logo se inicia. Lembramos, Pai, das pessoas que não puderam estar aqui hoje. Lembramos daqueles que sofrem com enfermidades, com o luto, com a fome, com a sede, com a falta de um teto sobre suas cabeças. Tenhas misericórdia, Pai, pois eles clamam por Ti. Tu também conheces o coração de cada um de nós que está aqui hoje. Sabes o que necessitamos e nós Te pedimos que Tu acalmes toda a ansiedade, nos livre de todo mal e nos faça realmente confiarmos em Ti diante de todos os momentos e situações que enfrentamos dia após dia. E tudo mais que temos em nosso coração, oramos ao nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês podem se sentar. E antes da bênção final, eu convido para a gente cantar mais um hino. Então se verá, hino 363. Hino 363, então se verá. Convido então para que fiquem de pé para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos na paz de Deus, irmãos. Sirvamos a Ele com alegria, com ânimo, amor e confiança, assim como a Mari nos trouxe hoje. Não pulem fora do barco, continuem nele, por mais que seja difícil. E também, nós vamos nos despedir de vocês na saída, também dando um abraço, um aperto de mão. E mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Vão na paz de Deus. Amém.